Olá, eu sou o Blitai e, cara, estamos aqui hoje para o nosso último, pelo menos até agora, E agora? último episódio de Guia de Mestres, a nossa saga aqui em que explicamos, trocamos opiniões com mestres de diversos sistemas e experiências para nos tornarmos melhor, né? Então, a gente veio nessa saga aí, nessa playlist, desde lá do início de como fazer a sua primeira sessão até esse último, né, episódio aí, até agora, que vai ser discutindo, comentando quando fazer o seu sistema próprio de RPG com novidades, né? Para isso, como sempre, trouxe aqui Lúcio do RPG Explorer. E aí, vamos lá mais uma vez, lembrando que isso aqui são nossas opiniões, nossas visões sobre o assunto, nossas ideias para você que tá querendo fazer a sua publicação de RPG e tá querendo entender um pouco dos passos para fazer, mas é claro, você pode colocar aí na descrição se você tem uma ideia inovadora sobre esse tema, uma ideia que você acha interessante de ser tratado, ou você que já fez uma publicação e quer mostrar um pouquinho da sua experiência também. Utilize aí o campo de abas dos comentários, né? Verdade, às vezes você já tem um sistema próprio aí publicado gratuitamente, solta aí pra gente conhecer, pra gente ver mais sobre o que você fez. E cara, eu acho que assim, pra abrir esse tópico, Lúcio, eu acho que todo mundo, todo mestre, ele já pensou em algum momento em fazer o seu próprio sistema. Talvez ele tenha até rascunhado, tentado ali fazer alguma coisa. Eu mesmo, quando comecei, eu tentei ali, eu queria fazer um negócio de anjos e demônios, principalmente no que iria se tornar depois a Igreja Silenciosa, né, nas campanhas lá de Ordem Paranormal. Então, acho que em todo momento alguém já pensou em fazer isso, tô certo ou tô errado? Com toda certeza. A quantidade de coisas que eu já fiz desse tipo são incontáveis, e a quantidade de vezes que eu vejo alguém falar assim, tô desenvolvendo um sistema, dá uma olhada. Acho que já teve umas 4, 5 pessoas assim que me escrevem e falam assim, tô escrevendo um sistema, por onde eu te mando pra você dar uma olhada, cara, sempre acontece. Tem. E aí, a gente entra no nosso primeiro tópico ali, que é o objetivo. Eu penso assim, no começo eu era muito favorável ao sistema próprio, porque na minha cabeça, quando eu comecei a jogar RPG, apenas o sistema próprio iria atender todas as necessidades que eu queria, que eu precisava. Isso veio abaixo em duas situações. A primeira delas, eu descobri que era porque eu tinha preguiça de ler os livros de RPG, porque eu falei, pô, isso aqui não vai se encaixar com o que eu quero, então eu nem vou perder meu tempo lendo. Como que eu tava errado. E depois disso é a dificuldade de você fazer um sistema conciso ali, um coeso, que seja um sistema próprio. E aí eu não sei, eu tenho um ranço de quem tem esse preconceito contra o sistema próprio, mas eu sinto que no fundo eu virei essa pessoa. Sabe, sempre que alguém fala assim, pô, fiz o meu sistema, deixa eu ver. Fala assim, pô, às vezes, ao invés de fazer o sistema, você podia só adaptar o outro que funcionaria muito bem. E aí eu não sei se isso é um problema porque eu falhei em fazer o meu sistema próprio, e aí eu acho que isso serve pra todos, mas eu não tenho esse ranço no sentido de eu não jogaria um sistema próprio. Eu sou super aberto, jogaria tranquilamente. Mas na maioria das vezes, quando eu vejo o sistema próprio de outras pessoas, eu acho que ela poderia só ter criado homebrews, né, adaptações ali de outros sistemas. Então a gente entra aí no nosso primeiro tópico, que é o objetivo. O que você procura com o seu sistema? E acima disso será que essas necessidades elas não poderiam ser atendidas por outro sistema? Então aí eu venho a pergunta, Lucius como um exímio criador de sistemas, quando é o momento que a gente para e fala, pô, isso daqui eu vou ter que fazer. Não adianta, eu procurei, não tem nada do jeito que eu quero, eu acho que eu vou ter que fazer. Quando que é esse momento, você acha que é a hora certa? Vamos lá. Como que funciona aí? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre como foi começar a desenvolver esses projetos e, acima de tudo, começar a estudar sobre como é o design de RPG, entender que não é só você abrir um livro e começar a escrever ali, não, eu quero que jogue isso, que jogue tal. Não, você tem que estudar, entender de porcentagem, entender de chances, probabilidade, e poder entender um pouquinho o que se trata de criar também, não só o sistema, mas um cenário, tá bom? A primeira vez, vou falar minha primeira vez assim, criando produtos próprios ali, eu já criei vários. O meu primeiro de todos era um sistema de Hora de Aventura, o Britai. Olha É um só, sistema que eu publiquei ele assim, só soltei ele gratuito para todo mundo e tal. Ele era colorido, tudo mais, mas usava imagens do próprio desenho. Ah,
E por que eu fiz ele? Porque eu não tinha condições de comprar o livro que tem do sistema de Hora de De Hora da Aventura na época, que Aventura. eu acho que quem soltava era Retropunk RPG. Sim, E tudo era muito, tipo, cara, D&D. D&D era... D&D, Tormenta, similares ali. Ele tem muita questão de metragem, tem muito... É muito específica de todos os sim. poderes. E eu queria algo abrangente. Eu quero que a pessoa que tenha poder de fogo pudesse fazer tudo com fogo, pudesse mexer em todas as coisas. Então eu criei uma lista ali de poderes totalmente genéricos. Tipo, você tem disparo. Disparo, se ele é de fogo, de gelo, depende da tua narrativa ali. E eu acabei vendo que nenhum sistema acabava sendo tão simples quanto eu queria. Eu encontrava alguns sistemas simplificados, principalmente sistemas de super-heróis, mas eles não tinham a temática Hora de Aventura, aquela loucura que tem Hora de Aventura. Então, ou ele virava um sistema parecia muito mundo da DC, ou do DC, da Marvel, que tem ali o seu grau de seriedade comparado a uma Hora de Aventura. Sim. E aí eu decidi ali qual foi o momento. Foi quando eu percebi que nada ali estava se encaixando na simplicidade e nas características do mundo de Hora de Aventura. E aí eu fiz aquele sistema. A mesma coisa, e aí depois eu vou ir pra originais, né, pra falar como que é um sistema original e tudo mais. A mesma coisa pra um RPG de Devil May Cry, que eu fiz uma vez, um sistema bem simples na época. Eu queria algo com muitos números na tela, com muitos dados sendo rolados e tudo mais. Eu não tava achando nada similar àquele tema, que tivesse itens apropriados para aquele tema, e eu acabei fazendo isso. Mas hoje em dia eu facilmente faria um homebrew sobre esse sistema. E aí, então aí vem a pergunta seguinte, né? Quando foi que você falou, pô, isso aqui não deu certo, melhor deixar e vou ver outro sistema no lugar desse? Você só cansou ou realmente teve algum problema ali na formulação que você preferiu deixar de lado? Você fala, tipo, Devil Adventures... desses iniciais aí que você começou a fazer. Cara, em parte porque eu cansei mesmo do próprio RPG da ideia, que eu tava né? fazendo, da ideia no geral. Entendi. E a dificuldade, às vezes. Aquela mesma coisa que você falou, a dificuldade. Tem uma hora que você... Principalmente esses que eram inspirados numa mídia já existente. Tem uma hora que você fala, pô, eu já fiz tudo que tinha dessa mídia, sabe? Tipo... Aí eu tô começando a criar muita coisa nova e aí perde um pouco da cara do que era o sistema. Eu fiz aquele sistema porque nada me parecia me encaixar com o que eu queria jogar. E agora eu tô criando coisas que não fazem mais parte da mesma temática. Entendi. Eu acabei desistindo, ok? Mas agora sim, isso é o seu sistema original. Eu assim, não, quero criar alguma coisa nova e tudo mais. Do zero, Você né? você tem que entender. O teu mundo, ele é similar com outros. O teu sistema, ele é muito parecido com outros. Então o teu objetivo ali com ele é o quê? Você quer narrar uma mesa? Você quer fazer com que esse seu sistema seja desenvolvido, publicado? Você quer que ele atinja altos públicos? Você quer que esse sistema seja jogado por outras pessoas? Tá bom. Ok. Se você está pensando para esse lado, já é um início. Você sabe que você vai ter que se dedicar nesse sistema, que você não vai poder largar dele tão cedo. Se você largar, você vai estar decepcionando não só você mesmo, como outras pessoas. Se você já tiver passado por uma beta ou coisas do tipo e apresentado para outras pessoas. Sim. Mas aí, o que faz o teu sistema? E aí eu já vou entrar na próxima pergunta junto com o objetivo. O que faz você olhar para o seu sistema e falar, beleza, eu não vou só usar um homebrew. Eu não vou só usar outro sistema. Você tem que entender o diferencial do seu sistema. E aí a gente já entra na próxima pergunta. Porque eu acho que é bem intrínseco, né? As duas são muito coladas, o objetivo e o diferencial. Sim, Se você tem um objetivo para isso, esse objetivo, ele precisa conter um diferencial para que você não só use um material já existente. É isso que vai levar o sistema adiante, né? Exatamente. O que faz seu sistema ser único? Por que vale a pena você se dedicar horas? Do que vale a pena alguém comprar o seu sistema? Por que é que vale a pena uma editora te ajudar a publicar esse sistema se ele não tem um diferencial? E o diferencial pode ser várias coisas. Pode ser uma mecânica nova, pode ser uma simplicidade que não estava presente em outro sistema que você conhece, pode ser um sistema super rápido e simples com D6. Você precisa de um D6, por exemplo, e que ninguém, assim, pensou necessariamente nesse sistema, ou até pensou, mas não foi muito pra frente essas ideias, né? O que tu quer trazer pra ele de novo? Eu acho que legal pra esse tópico é até a gente analisar os sistemas que a gente conhece que eram sistemas próprios,
e acabaram sendo publicados, né? Que eu lembro, tem algumas coisas que vêm na minha mente. Por exemplo, a gente tem o Mouse Ritter, que é aquele RPG de ratinhos. Eu vejo que o diferencial dele é, além de ser simples, mas sistemas simples existem vários, é principalmente a questão visual. Ele é um RPG que o diferencial dele era, o objetivo dele tá diretamente alinhado com o diferencial, porque ele é um RPG voltado para crianças, né? Um público infanto-juvenil. De modo que ele faz com que todos os aspectos mecânicos eles sejam muito visuais para que crianças consigam entender de um modo mais fácil, né? Consigam pegar o jeito do RPG de uma maneira viu e colocou. Então, os equipamentos, por exemplo, todos eles funcionam, né, em caixinhas visuais e tal. A gente tem a questão do Skyfall, que é o RPG do mestre Pedroca. Ele é um RPG D20, que existem vários por aí, dezenas. Sim. Qual que é o diferencial do Skyfall? É o cenário, né? É a terra caindo, é o alvoroço lá. O Gruntar vai publicar o RPG dele, né, de Frontier, que ele falou que o diferencial do sistema dele vão ser as profecias. Existem 12 profecias para o final do mundo. Mas também vai ser um sistema D20, que tem um monte. Então eu fico pensando nisso, né? Às vezes, mas será que o cenário por si só, ele de fato sustenta um RPG novo, sem ter tantas mudanças mecânicas? Eu ainda fico com um pé atrás. O Skyfall eu acho que ele se sustenta muito bem, que ele já está publicado. Lógico que o grande chamariz dele é o cenário, mas ele tem algumas mecânicas diferentes. Por exemplo, mas são bem pontuais, né? No sentido de... Tem a questão lá da caçadores de sombras, divisores de sombras, uma parada assim, que o personagem, ele mecanicamente sempre pode abrir mão de um pedaço da sua sombra para ganhar benefícios. E aí quando a sombra dele acaba, o personagem deixa de existir. Tem algumas características bem pontuais ali que diferenciam na mecânica. Mas você acha que o cenário por si só ele sustenta um sistema novo ou é melhor fazer um homebrew nesse caso? Olha, depende por um leque de questões, tá? Quando você vai fazer um homebrew, principalmente de um sistema que não é seu, você pode entrar em implicações, e aí eu primeiro vou pro mundo negativo e depois eu vou pro mundo bom, implicações de a editora ficar com raiva. Sim. Às vezes você pode acabar publicando homebrew que utilize de mecânicas dessa editora e essa editora acabe vindo pra cima de você, porque querendo ou não, isso tem direitos autorais. Jogada de dados, gente, teve uma época que jogaram D20 em um sistema de somas, é algo do D&D, e se você fizesse isso, você poderia ser processado, sim. Ok? Você poderia, não fizeram, e hoje em dia tem aquelas brigas da OGL, do D&D, quando eles mudaram e tal. Sim. Mas, vamos pro cenário positivo. Esse é o primeiro cenário ruim, né? Você acabar criando um cenário que use das mecânicas e no final das contas acabar acontecendo isso de alguma forma. E aí agora a gente vai pro mundo positivo. A editora não tem problema. Uma Jambô da vida, por exemplo. A Jambô tem várias homebrews de ordem paranormal e ela nunca foi pra cima de ninguém. E inclusive, abrindo um parênteses, ela inclusive apoia os homebrews de Tormenta. Ela tem no site dela oficial a iniciativa T20, que é um espaço onde a galera pode vender os seus homebrews sem problema com a editora, né? Então ela deu um passo além nisso daí. Exatamente. Então, aí já temos que nos perguntar, tá bom, mas vai ser um cenário, ok? Um cenário sem nada de mecânica. É só visual, é só personagens, é só uma coisa. Como que você vai vender essa ideia pra alguém? Como que você vai fazer alguém comprar o teu livro de cenário de RPG que não contém mecânica nova, que não contém classe nova, que não contém nada novo? É só uma historinha, vamos falar assim com muitas aspas, Claro que sua história pode ser super bem desenvolvida, mas falando assim, é uma história. No final das contas, você tá trazendo uma história, um mundo ali, um cenário interessante. Como que você vai fazer as pessoas irem e ter atenção a esse teu sistema? Por que alguém leria tanto o livro base quanto o teu sistema, o seu cenário, pra casar ambos dos dois? Então tem essa primeira complicação que eu acho interessante ressaltar. Então, às vezes, um cenário por si só acaba não se vendendo. Um cenário por si só vende como, por exemplo, tem uma série que passa ali na Netflix que você gostou, que você fala, pô, gostaria de jogar um RPG disso. Mas é uma série muito... nichada. Não tem nada a ver, é nichado, tipo assim, Round 6. Não tem um RPG de Round 6, por exemplo. Não tem. Porque não faz parte daquela categoria criar um RPG, por mais que daqui a uns anos talvez exista algum lá. Mas tipo assim,
Pô, Round 6. Pô, é uma série aclamada, você tem várias coisas ali pra você poder utilizar. Se você pegar um sistema que você tem uma sinergia interessante, você consegue utilizar um sistema pra jogar uma espécie de Round 6 da vida. Sim. Só que o cenário, ele se sustentou porque ele é uma série de TV famosa. Você escrevendo seu próprio livro, seu próprio cenário, se ele não for uma HQ, se você não publicar ele em formato de HQ, se ela for só em formato de texto, qual a chance de você chamar a atenção? É muito mais difícil do que se ela for entrelaçada com o sistema. Sim. Se ela tá entrelaçada com o sistema, isso já facilita. Porque a pessoa sabe que vai pegar aquele livro, vai ler e vai saber jogar. A partir dele você já tem o mundo e a jogabilidade, mesmo que seja uma jogabilidade simples, tá? Entendi. Mas existe RPGs que eu acho que vende-se por cenário. Pegue exemplos mercadológicos. Por exemplo, Oblitai, você comprou Sacramento por causa da mecânica ou você comprou Sacramento por causa do cenário? Por causa do cenário, com certeza. Por causa do cenário. The Witcher foi por conta do cenário, 100%. Eu nem sabia que mecânica que era quando eu comprei. Se Ordem Paranormal rolasse dados D6, ia impactar algo pra você? Diferente. Ia comprar do mesmo jeito. Se Ordem Paranormal não tivesse classes. Então, veja, às vezes o cenário vende. Vende mesmo. Vende muito bem, cara. Sim. Às vezes é a mecânica, tipo Tormenta. Eu acho que tem gente, é claro, que joga Tormenta por causa do cenário, por causa dos deuses e tal. Mas eu, pelo menos no meu cenário, não sei como, na minha roda de amigos, eu vejo mais uma galera que narra Tormenta porque acha uma mecânica interessante e porque já cansou de D&D. É o que eu mais vejo, assim, a galera narra Tormenta porque cansou de D&D e quer uma mecânica diferente. Não é tanto assim, tipo, nossa... os deuses de Tormenta eu já acho que já é o à parte, né? Já é o à parte. Eu vejo muito isso aí com Cthulhu também. A galera sabe que o cenário do Cthulhu é baseado no Lovecraft e tal, mas ninguém... Se você aponta aí qual que é o cenário de Cthulhu, ninguém vai saber te falar objetivamente se já não tiver jogado. A galera é atraída muito por aquela parada de você poder morrer ou enlouquecer a qualquer momento e tal, e tudo isso é mecânico, né? Eu vejo muito nesse sentido também. Exato, então nessa luta, cenário, sistema e tudo mais, você tem que ter essa perspectiva. Se você quer criar um mundo novo, sua ideia é um mundo novo e não só um cenário, talvez dê de você encontrar alguém que queira criar um sistema e que goste do teu cenário, normalmente amigos, como o próprio Assimilação RPG, onde o Hakim escreve o cenário e o Lau escreve o sistema. Ou o próprio RPG do Calango, né? O Sacramento, onde o Calango escreve o cenário e o Ramon Mineiro escreve o sistema. Sim. Então você às vezes também tem esta dualidade que pode acabar ocorrendo, tá bom? Então... Inclusive eu desisti do meu sistema próprio por conta disso. Eu sabia muito bem o cenário que eu queria fazer, mas mecanicamente eu tinha muita dificuldade pra balancear. E aí eu falei, mano, não vou, larguei mão disso aqui. Cenário, a ideia era boa de fazer um negócio de anjos e demônios e tal, mas estava muito complicado balancear em níveis maiores e eu desisti completamente. Até aproveitando para fazer uma pergunta pra você aí, tangenciando, ainda no mesmo tema, mas tangenciando os tópicos, você acha que esse seu cenário, por mais que eu acho que você não utilizou ele 100%, mas você disse que no final das contas ele acabou se transformando no Igreja Silenciosa. Sim. Você acha que hoje em dia, tendo feito Igreja Silenciosa em Ordem Paranormal e mais o que tanto que você já narrou? Isso, eu já narrei ela em Cthulhu e Ordem Paranormal agora. Ok. E sistema próprio. Já usei, a primeira vez foi com sistema próprio. Ah, tá. Mas você acha que, em quais desses três, o cenário inicial que você pensou foi melhor utilizado e aplicado? Tipo assim... O cenário em si foi o Cult, mas o Cult, pra combates, ele é muito travado, né? Ele é muito limitado. Sim. Então aí nesse cenário o Ordem se deu melhor porque ele proporciona combates, né, incríveis, assim, de grande potencial. Mas na atmosfera de terror, com certeza, foi o Cult. Mas você acha que a tua ideia original, o que você queria com aquele sistema, o mundo que você queria dos anjos desses demônios, foi bem aplicado no Cult, no final das contas? Ele foi bem representado? Ou você acha que se você pudesse ter tido mais tempo, se você tivesse conseguido dar uma equilibrada, seria mais interessante no sistema próprio? Não, eu acho que deu pra... Eu fiquei bem contente com o resultado nesses outros sistemas, né? Eu não senti falta de
de um sistema próprio especificamente. Até porque no Warden a gente conseguiu adaptar muito bem. O Warden ele me deu, por exemplo, a ferramenta que eu adaptei, que é a de transcender. Obviamente, hoje em dia no Warden a gente não utiliza transcender toda vez que alguém sobe de Nex. Mas eu consegui adaptar isso como se fosse um homebrew para fazer essa passagem de caminhos e tal, de escolhas e etc, que era algo que eu fazia no meu sistema próprio. Então, adaptei muito bem, né? Me virei muito bem. Então você é um claro exemplo de um sistema próprio que você pensou em como desenvolver e no final das contas realmente ele não ter desenvolvido ele não fez grande diferença. Não, não precisava. Né? A questão lá, será que precisava? No final das contas, realmente não precisava. Exatamente. A gente vê como o Oblitar é um exemplo de um dos caminhos que dá pra você acabar tendo. Sim. Você tem como ter o outro caminho, que é mais ou menos o que eu trilhei, de que, tipo, eu não consegui o que eu queria em outros sistemas. E aí eu acabei criando o meu próprio sistema, que no caso, praticamente hoje em dia, o que eu mais falo sobre é o Magi, por mais que não seja o único sistema que eu desenvolvo mais 3 sistemas. E é legal você transcender entre cada um, né? Você para um pouco, vai pra um, entende um pouquinho de como foi o funcionamento, você percebe as diferenças de você ter 3 sistemas diferentes, sabe? E eles serem muito distintos um do outro, sabe? Vamos abrir pra falar um pouco do Magi, então? O Lúcio já anunciou lá no canal dele, se você não viu o RPG Explorer, ele já falou, inclusive o título do vídeo é Estou Criando o Meu Sistema, não é assim? Eu lembro que o título era mais ou menos esse. Ele dá algumas palhinhas lá, e vamos falar sobre isso então. Por que Magi, né? Por que criar esse sistema específico? A gente vai entrar em termos mecânicos aqui especificamente, mas eu já vendo o sistema, né, já conversando sobre ele, eu garanto para quem está assistindo que ele realmente tem a questão do diferencial. Isso assim, quando a gente vê o sistema e você entende, né, o que são as magias e tal, você vê que realmente existe uma diferença que, pelo menos eu, não tinha visto nada parecido em nenhum outro sistema. A ideia era exatamente por conta disso? Teve algo mais que influenciou? Vamos lá. Sempre quando eu tenho que falar de influência, eu tenho que falar de inspirações, que é algo que você precisa ter quando você pensa em criar um próprio RPG. Você tem que ter uma inspiração por trás. Eu gosto muito de animes no geral. Especialmente eu gosto de um anime que não é tão popular, chamado Fairy Tail. Opa, ô louco, não é? Tá doido? Na minha escola assim, a galera só via isso. Sim, mas eu falo assim, pô, ele não conseguiu chegar no... Aí a gente iria pra uma discussão... Na bolha, né? Atingir um nível de, tipo, um Naruto, um Jujutsu Kaisen. Essa galera bombada hoje em dia, ele foi pouco a pouco morrendo, e ele é mais isolado na bolha dele hoje em dia. Nem eu cheguei a terminar ele, por exemplo. Eu nunca terminei. Eu também não. Mas eu gosto muito dele porque ele é um sistema... Ele é um anime puramente mágico. Tudo ali tem magia. Não existe praticamente um ser em Fairy Tail que não tem magia. Do bêbado do bar, que utiliza magia, a o grande mestre, líder, rei dos magos, sabe? Entendi. E isso era uma coisa que, tipo, de primeira mão, eu não conheço um cenário de RPG que traz tanto isso. Sim. Um cenário puramente mágico, onde todo mundo é mago, todo mundo tem magia. Outra coisa, Fairy Tail tem vários caminhos pra magia. Você pode nascer um mago, você pode desenvolver poderes, ali ser treinado por um dragão, você pode fazer várias coisas. E eu queria um sistema onde a magia não é um poder. A magia é literalmente um aprendizado. Lembra um pouco, talvez, mas Harry Potter eu sei que tem os com poderes e os sem poderes, né? Harry Potter tem um pouco disso. Tem os trouxas, né? Isso, os trouxas, mas você estuda. Se você não estudar, você não vai ficar mais forte. Isso, não desenvolve habilidade. Exatamente. Mas eu queria um mundo de magia onde quem soubesse ler, escrever, fosse à escola e desenvolvesse literalmente o seu mental, poderia se tornar um mago. Certo. E isso eu não vi em nenhum cenário. Isso a gente ainda tá só falando de cenário. Só cenário. Então, só de cenário, eu já achei esses diferenciais. Tem várias outras coisas nesse mundo que é muita inspiração de, tipo, Naruto, como funcionam os times, como que funcionam essas coisas lá. Aí são muito mais inspirações, muito mais diretas e tal, né? Até tem muita gente que repara que tem muito também de Fullmetal, essa parte de você ter uma ciência por trás. Sim. Você tem que estudar as coisas pra entender como elas funcionam pra conseguir replicar. Exato. Eu senti isso também, verdade. Esse é o primeiro passo de magia,
que me fez querer fazer. Eu não tava encontrando um sistema onde eu pudesse aplicar tudo isso. Lógico, ainda estamos falando de cenário. Ainda estamos num cenário. E aí eu poderia, tipo assim, o que me... no exato ponto que eu parei aqui, falando sobre o cenário. Sim. O que me impediria de fazer isso num Tormenta? Praticamente nada. Eu só iria constatar que os jogadores não upam de nível lutando contra bichos. Eu falaria que você tem que estudar. Sim. No máximo. E nesse sentido, assim, né, se for só no seco da situação, dá pra fazer. Tormenta tem a Academia Arcana, que é uma escola de magos, daria pra se passar lá a campanha, você meio que resolvia ali a questão, né? Exato. Aí, então, a gente para na barreira do cenário e fala, realmente, magia não precisava de um sistema próprio, né, chegando nesse ponto. Sim. Mas aí tem uma coisa. Eu queria, diferente de um D&D e de um Tormenta da Vida, que já que você adquire por estudo, você não tivesse necessariamente um nível de poder. Tipo, existe magia de nível 1, magia de level 2, magia de level 3. Eu não queria que isso existisse no meu RPG. Eu gostaria que você pudesse ter a magia de level 1 e você aprender, estudando, a desenvolver a funcionalidade dela e aumentando. É quase como... Eu sou horrível em matemática e tudo mais, mas eu fiz algumas coisas relacionadas à física, né, e tudo mais. Cara, você entende que uma função matemática, ela é um pedaço pra você criar uma teoria da relatividade. Tipo assim, um mais 2 vai ser evoluído e desenvolvido na sua mente pra você conseguir fazer contas complexas. Sim, você precisa do básico pra avançar, né? Exato. Não tem como eu aprender a fazer uma conta com X, com Y, o famoso entrou letra na matemática, já deu pra mim, o cara que botou letra em matemática tava errado. Mas não tem como você pular pra essa parte sem antes ter o número. Entendi. Então, eu queria que isso fosse magia. E até a dualidade do nome, né? Se você vê, é magia, só que com... E isso aí é literal minha ideia, né? É magia de uma forma esquisita. Sim. O que é magia? É magia de uma forma esquisita. A mesma coisa eu fiz com o nome. Cara, e assim, a sacada, por si só, ela é muito boa, né? De você ter acesso, e é literalmente o que ele falou, galera. No magia você tem acesso às magias mais... que você enxerga um potencial gigantesco nelas. Desde o nível 1, você pode começar com elas, a depender das suas escolhas. E aí, a graça do sistema, na minha opinião, olhando ali por cima, é você fazer os upgrades na magia, né? Você não vai aprender magias... Você até pode aprender magias novas, mas as que você já tem, você pode fazer upgrades nela, né? E deixar elas mais no seu estilo, no seu jeito, no que você vê vantagem, na sua estratégia de combate para aquilo. E foi aí que o sistema me ganhou. Foi aí que do Lúcio especificamente, foi aí que eu falei, pô, realmente isso aqui não dava pra ele só adaptar de outra coisa. Aí ele tinha que criar do zero mesmo. E pra mim, é o forte, ele é o chamariz do sistema. Uhum. É muito massa. Então, até falando, não quer dizer que não exista algo similar, porque eu não conheço todos os sistemas do mundo, é claro. Mas tipo assim, de cara, eu nunca consegui encontrar um sistema onde eu pudesse desenvolver os meus poderes, minhas magias, através ali de uma árvore de habilidades, né? Uma árvore, não, no caso, uma árvore de upgrades. Então, tipo, pô, eu vou trazer pra um lado que magia não usa necessariamente metragem, mas tipo, pô, eu tenho uma magia de D&D que ela acerta um alvo até 3 metros. Em magia, tem como você desenvolver essa magia para que ela acerte 6, 9, 10, 11 metros. Se a magia acertava uma pessoa, tem como você converter pra ela acertar 2, tem como você converter pra ela acertar 3. Se a sua magia congelava uma pessoa, você consegue fazer agora com que ela congele uma pessoa e dê uma fraqueza nela. Tem como você fazer várias dessas coisas e você brincar com efeitos. Se ela causava tanto de dano, tem como você aumentar o dano dela. Ou seja, Sim. Cada um de vocês vai poder brincar. E não só isso, tem como você desenvolver a ponta de uma magia que era de um elemento se tornar de outro elemento, se você tem habilidades que favoreçam outro elemento. Então, tipo assim, tem uma magia de fogo, mas eu tenho uma magia de água que eu gosto muito, só que todas as minhas habilidades favorecem magias de fogo. Você pega ela, você desenvolve ela até o ponto que ela vai se tornar de fogo. Transforma, né? Transforma e aí eu ela. queria saber qual foi a principal, ou qual está sendo, né? Você também ainda está em desenvolvimento,
a principal dificuldade de fazer um sistema próprio para que ele seja coerente? Coerente, você diz uma questão de... Roda bem, dele funcionar de fato. Com toda certeza, balanceamento. Por causa que são múltiplas camadas que você tem que pensar e que elas só podem ser corrigidas através de teste. Por isso que eu chamei vocês para fazer teste, por isso que eu fiz testes com outras pessoas, por isso que eu vou fazer teste com pessoas que eu não conheço muito bem. Vou fazer alguns testes onde eu não vou fazer a ficha junto com a pessoa. Eu vou falar, ó, faça a ficha, lendo o livro, e depois eu vou corrigir para ver se algo estava errado. Porque se tem algum erro, significa que o livro não soube passar para vocês. Sim. Porque nem todo mundo vai ter eu ali explicando como que faz. Lógico. Então, é o balanceamento. Tipo, vários erros, eu percebi um erro que é algo que passa despercebido. Tipo assim, os erros mais básicos é uma magia que tá muito forte, o dano dela tá exagerado e tal. Mas uns erros básicos como tem uma escola, eu tenho uma guilda, que ela precisa que você receba um efeito, que é efeito ferido, cause o efeito ferido, pra que você possa usar uma das habilidades dela. Só que o tipo de magia que ela te indica utilizar, não tinha nenhum no livro que dava o efeito. Ou seja, a habilidade não funcionava. Não targava. Na beta, pelo menos, né? Na sistema final aí teria, mas assim, as minhas escolhas de colocar algumas coisas no livro fez com que ela nunca conseguisse jogar a habilidade dele. Entendi. E é uma coisa que, tipo assim, só jogando com aquela classe, só quando um jogador pegou aquela classe, que eu percebi o erro. Se não ninguém tivesse pegado aquela classe pra testar do começo ao fim, eu não teria percebido. Eu não teria Sentir mesmo, né? Entendi. Então, eu acho que balanceamento realmente é um negócio cabeludo. Como eu falei, eu desisti do meu por conta de balanceamento. Porque envolve muita coisa, né? Muitos aspectos do jogo ali pra você chegar em um que tudo fica balanceado e ainda assim se torna muito difícil. A gente vê aí que o próprio D&D, um dos RPGs mais antigos da história, os níveis superiores aí, nível 19, 20, a coisa é desbalanceada, né? Os personagens são quase semideuses ali da parada. Tormenta, o nível 20 ele ainda é mais fraco, né, do que o D&D, é mais nivelado, mas ainda assim isso acaba limitando também os jogadores. Então sempre tem, acho que toda tática de balanceamento acaba encarretando outro problema, né? Sempre, com toda certeza. Bom, e aí pra gente fechar então, vamos falar sobre publicação, né? Como publicar o seu sistema próprio ali. Eu presumo que para chegar no estágio de publicar o seu sistema, é necessário que você já tenha testado ele bastante, tem que testar ele exaustivamente, revisar centenas de vezes e aí então, né, você colocar ele público. Porque eu acho que o sistema próprio por si só, ele já tem já vem com um certo preconceito das pessoas. E se você publica ele com erros de balanceamento, digitação, diagramação, aí ele perde toda a credibilidade e a pessoa, né, nunca mais vai mexer naquilo. Então eu presumo que assim, antes de publicar, ele tem que estar redondinho em vários aspectos. Mas vamos pensar que os nossos mestres aqui estão com sistemas redondinhos. Qual que você acha que seria o primeiro passo? Seria soltar para uma rede de amigos ali? Seria já tentar divulgar, né, pagando marketing e tal? O que você acha? Ó, vamos lá. A gente vai pro passo a passo da publicação, digamos assim. Primeiro, você tem que entender o nicho, porque a editora... Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, na verdade. Existem dois caminhos. Publicar independente e publicar com a editora. Sim. Você publica independente o que você não quer que ninguém mexa. Tipo assim, não quero que a editora altere nada meu. Não quero nada. Não quero que ela censure uma arte. Não quero que ela fale que um sistema tá ruim, queira que eu tire. Não quero que ela me limite número de páginas. Tá bom, se você não quer nada disso, você não vai fazer com uma editora, meu amigo. Você vai fazer solo. Só que é aquela coisa. Você vai fazer um catarse, você vai fazer o quê? Ok, aí você vai poder seguir todos os outros passos que eu vou fazer aqui. Que eu vou indicar aqui, tá bom? Mas pensando que você quer uma editora, né? Por causa que elas vão te ajudar com gráfica, elas vão saber com quem você precisa ter contato. A editora vai trazer a própria edição ali do livro, que vai revisar o teu livro e ver se não tem algum erro e tal. Se você quer ajuda pra isso e que quer buscar uma editora, beleza. Se você não quer montar uma equipe própria e tal. Então você tem que ter, aí, ó, primeira parte ali, é a tua ideia é pra quê? Que nicho? Por exemplo, você entra na Jambô Editora,
você entende que Ordem Paranormal é para um público. Sim. Você entende que Sacramento é para outro público. Você percebe que, por exemplo, o 3D IT Victor é para um outro público que gosta de anime. Sim. É um público que gosta de anime e sistema simples, por exemplo. E de super-herói e tal, né? E de super-heróis, por exemplo. A Lenda do Dragão de Fogo é feito pra quem gosta de jogo de luta. Magi é feita muito pra quem gosta tanto de mundo mágico, né? E sempre você pensa em 2 a 3 coisas que seu público abrange. O meu é muito mundo mágico. E eu não entrei tanto pra falar de mecânicas de magia aqui, porque a gente tem um sistema de Ultimate que vai ter na versão final, que a gente tem... Mas é muito pra quem gosta de jogos MMO, pra quem gosta de jogos cheio de ataques diferentes e poderes. Então é muito pra quem gosta de MMO também. Então magia tem 2 lados. O lado, a galera que gosta de cenários mágicos, e a galera que gosta de um game ali, upscale e tudo mais, árvore de habilidades que vai ter em magia no sistema de classe, que aí vai ter uma árvore de habilidade mesmo igual de jogo. Então, eu sei pra que público eu quero vender. Então, você tem que anotar isso aí, ó. Isso aí é pra tal público. Então, quando eu for falar com uma editora, ou quando eu for abrir o meu Catarse, eu tenho que indicar pra você que gosta de tal coisa, pra você que jogou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você tem que ter isso em mente. Certo. Outra coisa. Seu sistema tem que ter ali qual é o teu plano. Tu quer um sistema gigante, robusto, de 340 e poucas páginas, 400? Isso vai deixar mais caro. Você vai mandar isso pra uma... Você quer vender isso, você vai ter que cobrar mais caro pro seu produto. Você não vai poder vender ele por R$15. Sim. Vai ser o preço de mercado ali num Catarse, um 49, 59. Sim, tem que ser nivelado com o mercado, de fato. Exatamente. E não só nivelado. Se for fazer independente, é mais caro. Porque independente, quando você for numa gráfica, você vai falar, pô, eu vou imprimir 1000 livros. A gráfica vai cobrar um preço. Quando você vai imprimir 10.000 livros, a gráfica sabe que ela vai ter que abater um pouco nesse preço, porque ela vai ganhar na quantidade, mas no individual ela vai ganhar menos. Sim, com certeza. Então, você tem que ter essa ideia. Se for um sistema muito grande e tudo mais, isso vai ser mais perigoso, vai ser mais difícil. Como me apresentar para uma editora? Você pode fazer uma campanha de sucesso, como é uma Ordem Paranormal, por exemplo. A Ordem Paranormal, ela fez sucesso, e a editora que bateu na porta do Celt, na verdade. Sim. Mas, considerando você aí, você pode fazer um conteúdo que fizer sucesso, que chame atenção, que faça as pessoas jogarem hashtags no Twitter, ou você pode vender uma ideia. Que é, por exemplo, minha ideia é mais vender uma ideia. É chegar pra editora e falar, eu tenho uma ideia que eu considero interessante, e você tem que amar a sua ideia. Se você não ama a ideia, como que a editora vai amar a sua ideia? Sim. Você tem que saber apresentar ela, o diferencial dessa sua ideia, pra editora olhar e pensar, tá bom, vale a pena tentar. Isso aqui não é famoso ainda, mas se eu apresentar essa ideia... Exatamente, ela é uma ideia potencial. Uhum. Então, você tem essas 2 formas. Vender um sucesso, ou vender uma fama, no caso, não é nem um sucesso. Vender uma fama, ou vender uma ideia. E aí você vai ter que arrumar o contato dessas editoras, tá bom? Existem editoras que são feitas para público, para publicações originais, e tem editoras que não são assim. Por exemplo, Jambô não é uma editora conhecida por publicar o que uma comunidade ou que um autor ali criou e apresentou para eles. Sim. Quem que faz esse sistema para Jambô? 3D IT, que é gente relacionada com a Jambô. Já era gente lá de dentro, sim. Gente lá de dentro. A Lenda do Dragão de Fogo, gente lá de dentro. Tormenta é o que fundou essa editora. Sim. Ordem Paranormal é porque fez sucesso e eles correram atrás. Sacramento é porque um autor famoso, que é o Ramon Mineiro, e o Calango, que é uma pessoa famosa. E o Paixão de la Paixones, por exemplo, eles importaram da gringa. Então você vê que a Jambô não é pra isso. Agora, a Indie Invisible Press, que é uma editora aí, que o que ela normalmente faz? Publica ideias originais. Alguém chega com uma ideia e fala, ó, editora, eu tenho essa ideia aqui, eu achei ela interessante. Você compra essa ideia? Vamos comprar. Mas saiba que o nível de empresa, do que eu falo assim, nível não de qualidade necessariamente, mas o nível de dinheiro, o nível empresarial que essa empresa pode colocar no seu projeto é diferente. Com certeza. Você tem que ter isso em mente também, com toda certeza absoluta, ok? Com certeza. E aí, você vai ir atrás dessas empresas, seja por uma rede social, um Instagram, mas o melhor de todos é sempre você encontrar o e-mail de parceria dessa editora, o e-mail de publicações, né, dela, e entrar em contato.
O que eu recomendo, ok? E esse é o momento que eu estou com magia, por exemplo, tá, gente? O que eu recomendo? Você não vai mandar pra ela o arquivo de 300 e poucas páginas que você tem. Você não quer jogar isso pra editora e pensar que alguém lá de dentro vai ler falar, tá tudo, bom, né? eu vou ler 360 páginas desse random que chegou até mim e falou, eu tenho um sistema. Ela não vai assistir a tua campanha de 8 horas, somando 3 episódios, que você acha que ficou muito bom e a editora vai comprar essa... Não, ela não vai assistir tua campanha. Você vai trazer uma mini ideia pra ela. Tanto mecânica, quanto numa questão de, por exemplo, em magia eu tenho um sistema chamado sinergia. Eu não preciso explicar como a mecânica funciona, mas eu posso, tipo, mecanicamente, você tem um ponto que você joga esse ponto pra cá, eu posso explicar a ideia. Sinergia é um sistema de evolução de personagem, de conexão de laços de personagem que você aumenta conforme você dialoga e faz ações em dupla com a outra pessoa. Por exemplo, eu expliquei bem mal aqui porque eu tô tentando puxar no exagero. Uhum. Eu e o Oblitai temos uma sinergia boa, se a gente estivesse jogando o Magie, porque a gente grava vídeos juntos, a gente já sabe a hora que um quer falar, a hora que o outro sabe falar, a gente faz ações. Agora, se eu e você brigarmos, a nossa sinergia diminui. Magie tem esse sistema, eu não preciso mostrar em pontos pra ele como funciona. Então faça um mini explicação, uma mini carta de apresentação, pode ter umas 5 páginas, ela deve se conter ilustrações, talvez, partes, lógico, a ilustração não fala uma ilustração de personagem, tá? Porque, outra coisa, a editora não vai olhar a tua ilustração e falar, cara, que imagem bonitinha, vou fazer essa ideia dele. A não ser se tiver um estilo artístico muito interessante. Sim. E aí você pode vender o teu RPG pelo estilo artístico também. Sim. Mas tem uma mini carta de apresentação ali com pedaços da ficha, com ideias mecânicas, que eles olhem e falam assim, caraca, tô gostando dessa ideia, quero conversar. Vamos marcar um diálogo, e você já pode mandar isso pra editora, falando assim, ó, estou disposto a mais conversas, a explicar isso com mais calma, eu já tenho uma beta, eu já desenvolvi essa beta e tantas pessoas já jogaram essa beta, esse sistema tá sendo desenvolvido há quanto tempo, ele tá sendo testado há quanto tempo. É muito importante você trazer tudo isso pra ela. E ainda assim não é um negócio fácil, né? Eu acho que mesmo com tudo isso, a pessoa ela tem que estar preparada para uma eventual frustração e como que ela vai lidar com isso, né? Exatamente. Uma coisa que, gente, eu não sou nenhum deus do universo, mas com toda certeza, eu conversando com uma editora, tendo aí meus 12 mil inscritos e tudo mais, tenho uma força maior do que você que não trabalha com internet e que não tem nenhuma lei. Eu tenho uma força maior para contato com essa editora. E eu, mesmo assim, tenho um plano extenso para caso eu receber não. E eu tenho as minhas metas. Tipo assim, eu não acho que o certo é você jogar para todas as editoras, tá? Tipo assim, vou falar com todas. Não, é ver a editora que faz mais sentido com o teu projeto. Perfil, né? Que tem o mesmo perfil ali, o mesmo ideal e tal. Tipo, Jumbo Editora tem um perfil muito específico. E talvez o teu projeto super indie de um RPG de 60 páginas simples não caiba com a editora. A editora faz lançamento de 300 páginas ou mais, normalmente é assim. Então, entenda que teu perfil às vezes não bate com a editora, e eu não acho que o certo é você jogar. Mas lógico, você tem que ter umas 2, 3 opções ali de editoras pra conversar. Ok? Mas eu estou claramente preparado para, se eu receber um não de todas, eu tenho uma última alternativa. Sendo a última da última, cara, jogar com meus amigos, ser um sistema caseiro ali, que não se torne uma publicação. E saber que eu vou desenvolver um bom projeto, independente dele ser publicado ou não. Você tem que ter isso na sua mente. Esperar uma validação própria e não dos outros, né? Exatamente, exatamente. Tipo assim, pô, eu fiz isso, ninguém aceitou, não consegui vender. Fiz um cartaz e ele falhou. E aceitar o que aconteceu. E estar extremamente agradecido a si mesmo por ter criado esse projeto. Muito bom. É algo muito interessante. Muito bom, ótimas palavras. E aí, pra gente finalizar, eu queria saber, né, quando teremos novidades de magia? Quando teremos aí um playtest? Quando veremos mais informações? Tem alguma prévia? Vamos lá, a beta 0.1 já tá rodando, mas é claro, ela já veio com problemas. Esses problemas já foram ajeitados para 0.2. Existem problemas que também ninguém viu.
Mas a 0.2 está chegando. É uma beta que vai trazer mecânicas que, como essa de sinergia, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês, que não tá na básica. E que é mais um teste para ver o que as pessoas acham. Para ver o que as pessoas olham e falam, tá bom, gostei desse lado aqui, esse diferencial aqui não é um diferencial de verdade, isso aqui eu achei... Tipo, por exemplo, uma coisa que eu tenho minhas autocríticas, eu não gosto do meu sistema de perícias, mas eu nunca pensei em nada melhor. Mas não quer dizer que eu não tô aberto à ideia de alguém chegar e me falar uma ideia de perícias que seja mais interessante. Entendi. Mas, então, Magi e um beta teste, assim, fora beta, uma sessão teste vai chegar já já. Vou fazer ali uma sessão que conta um pouco de história e tudo mais. E eu tô desenvolvendo um livrinho de aventura, que é um micro livro ali com 1 a 2 aventuras. Uma coisa que eu quero fazer pra comunidade é que tem o vilão das minhas mesas e tem o vilão de vocês. Sabe, tipo assim, o Kian é um vilão do Celt. Eu acho que eu até já falei contigo. E então eu tenho ali um desenvolvimento de uma mini aventura, já que não veio na beta, uma mini aventura, tem só exemplos de missões. Com um vilão que vai ser construído com a comunidade, com o passar dos anos, com várias e várias aventuras, desenvolvendo esse personagem e com você podendo jogar e alterar o próprio futuro do RPG. Pô, isso é legal demais. Eu acho muito boa essa ideia de fazer uma mesa e essa campanha virar canon, né? Uma das lendas ali do mundo e tal. Isso é muito massa. Vamos ficar na guarda, então, de Magi. E comenta aí sobre o seu sistema de RPG, o que você já fez, o que você já publicou, o que você pensa sobre isso. A gente quer muito saber. Maravilha? Espero que vocês tenham curtido. Guia de Mestres termina por aqui por enquanto, né? Quem sabe em breve voltamos aí com novos temas e tudo mais. Mas eu acho que nesses 13 vídeos a gente já tem uma base muito boa aí de trocas de experiência, de narrações e tudo mais, pra gente conseguir evoluir e aprender todo dia mais um pouco. Maravilha? Não deixe de consultar então os vídeos aí na descrição, a playlist, né? Na descrição sobre isso. Um abraço e tchau. Valeu!